Finalmente eu trouxe a resenha completa dos produtos da Bruna Tavares que eu comprei. Então, bora pra make. Eu vou começar pelo corretivo Multicover, que ele é resistente a suor e mate. Tem uma ótima cobertura, eu já vou ir aplicando aqui junto com vocês. Eu já tô de base, né? E eu só vou colocar ele aqui nos pontos estratégicos de iluminação. Ele não é bem o tom correto pro meu tom de pele pra iluminar, porque ele é bem parecido com o meu tom real de pele, sabe? Então, ele teria que ser um pouco mais claro, se fosse pra iluminar. Mas é só pra gente poder resenhar aqui junto. Um lado eu vou espalhar com a esponjinha e o outro lado eu vou espalhar com o dedo, pra vocês verem a diferença. Então aqui eu vou com o dedo. Ele espalha muito fácil, é confortável. E dá pra usar também como base, sabe? Dá pra usar só ele, ao invés de usar a base embaixo. Ele é muito bom. Olha como ele esfuma fácil. Não, e a cobertura, né? Porque, beleza, eu tava de base por baixo, mas olha como já deu diferença de um lado pro outro. É surreal. E abaixo dos olhos é mais prático espalhar com os dedos, né? Aqui eu já não acho tanto, mas... E aqui a testa. E ele espalha muito bem, esfuma muito bem. Se você tem dificuldade de se maquiar, esse produto é muito fácil de usar, porque como ele esfuma fácil, ele não vai manchar, sabe? Muito bom. Vou de esponjinha. Eu vou pegar uma simplesinha mesmo, de aquelas queijinho, né? Bem antiguinhas. Ó, também, muito fácil, muito prático. O dedo eu acho mais prático ainda, mas também é muito rápido. Se tiver pele oleosa, pode aplicar ele direto como se fosse base mesmo, porque ele tem uma durabilidade bem legal, tá? Se você tem a pele normal, a seca como eu indico passar um hidratante antes, porque ele vai ficar muito seco e vai marcar muito linha, tá? Aqui, essa base que eu tô embaixo, ela já é hidratante, e eu fiz a preparação de pele com hidratante também. Então, não ficou pesado. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais pertinho. Eu apliquei uma camadinha fina também. Super indico, super testado e aprovado. Amei esse corretivo, amei. Nunca tinha comprado. Eu vou deixar aqui quanto eu paguei no site oficial da marca. Agora as minhas queridinhas Velvet. As sombras líquidas, né, de Bruna Tavares. Essas sombras líquidas, gente, é algo assim de outro mundo. Por quê? Você consegue usar como delineador, como lápis de olho. Pra maquiador em si, eu acho 1000 vezes mais higiênico do que usar lápis de olho. A não ser que raspa ali o lápis de olho, né, numa plaquinha, mas usar o lápis de olho direto no olho, jamais. Então, prático também pra automaquiagem, eu acho, porque ele esfuma muito mais fácil do que um lápis, ele já fica... Porque o lápis, de certa forma, como ele é cera, tu vai ter que selar, e esse aqui, ele tem uma resistência maravilhosa. Olha, é ótimo. Então, eu comprei as cores Toffee e Black, né, que é o marrom mais clarinho, e eu vou aplicar aqui junto com vocês no olho. Dá pra ser aplicado como contorno também, tá? É maravilhoso como contorno. Só que daí vai ser um bronzer, né? Ele é um marrom mais quente, né? Eu vou pegar um pincel de esfumar comum, redondinho, e vou pegar aqui, ó. Eu posso aplicar direto no olho, ou então pegar daqui da minha mão. Vou fazer das duas formas pra vocês verem. Então aqui eu vou tirar o acúmulo aqui de corretivo, e já vou vir esfumando. Ó, quando eu pego da mão, o acúmulo de produto já ficou aqui, né? Então ele já vem bem suave pra cá. E aí, se a gente aplica direto no olho, já tem que ter um pouquinho de cuidado com a quantidade. Mas também ele esfuma muito bem e aceita camadas, então é muito fácil, muito prático. E olha aqui, o que eu demoraria pra fazer, eu gosto de esfumar assim na têmpora também. Olha, o que eu demoraria pra fazer com sombra, eu fiz com uma aplicação. Agora eu vou aplicar direto no olho nesse aqui pra gente ver. Deixa eu tirar o acúmulo também. E vou esfumar. E ele é um marronzinho bem de transição, sabe? Nossa, é perfeito demais. Eu amei. Tem um marrom mais escuro. Na verdade, são 27 cores, se eu não me engano. Tem muita cor. Pelo menos mais umas 4 cores, assim. Eu sou doida pra comprar. Olha. A Aline quer um degradê. Quero um marrom mais forte no finalzinho. Não tem problema. Ó, e ela demora um pouquinho pra secar. Não demora demais, mas também não demora de menos, vamos dizer assim, né? Então ela te permite esfumar. Porque quando é algo que seca bem rápido, como às vezes um delineador em gel, é, é mais difícil, tem que ter mais habilidade, né? De já aplicar esfumando e tal. E esse aqui, ele te dá essa liberdade, né? Ó, daí eu vou tirar o excesso um pouquinho da mão e vou levar pra cá. Olha isso aqui. A facilidade, né? E com uma sombra só. Eu acho muito difícil, na primeira vez que tu pegar isso aqui na mão, ou um pincel, tu não conseguir fazer. Sério, eu acho difícil, tá? Agora, com o preto, eu vou pegar um pincel... Peguei um pincel chanfradinho assim mesmo. E vou aplicar ele bem aqui no cantinho. Já vou aplicar esfumando. De arrastadinha, sabe?
e vou fazer um cantinho de delineado. Ele fica bem pretinho também, tá? Mas como eu tô fazendo mais arrastadinho, ele vai ficar mais suave. Ó, quis fazer uma pegada mais esfumadinha mesmo. E ele dá pra aplicar na linha d'água também. Quis aumentar aqui o delineado e colocar mais camadas do preto para vocês verem que dá sim pra fazer altos delineado, bem pretinho, como se fosse com delineador de gel. Aqui umas marcadinhas aqui pra continuar o delineado de uma forma mais não tão intensa, né? Cara, isso aqui, pra quem tem dificuldade com delineado, é a melhor coisa, tá? Só que, claro, daí tu vai ter que dar uma treinada, eu faço do delineado em si, né? Eu acho que ajuda bastante. E eu ainda vou fazer uma última finalização esfumando aqui embaixo. Esse preto com o mesmo marrom de cima. Eu peguei um pincel mais fofinho e com as cerdas curtas. Vou pegar a sombra aqui. Ah, ele não terminou? Só serve pra isso? Não. Ele pode ser usado como primer de sombra também, se quiser colocar uma sombra por cima, né, em pó. E eu vou aplicar ele com vocês como contorno. Aham. Se já tava bom, se você já tava impressionado, é porque vocês não viram ele ainda como contorno. Ele chega a ser até quase pigmentado demais. Olha isso aqui. Para, né? Se isso aqui não é fácil de esfumar, eu não sei o que que é. Não sei, eu não sei. Sério, eu não sei o que que é. Cara. Ah, Aline, mas contorno se faz frio. Se faz do jeito que tu quiser. Sim. Como ele é mais quente, é bronzer. Mas eu adoro um bronzer. Eu não sei se é porque eu sou muito branca, mas eu adoro um efeito bronzer. Trabalhada no BT Velvet. Cara, sério, sério. E ainda pode passar na boca também, se quiser, como contorno. Cara, assim, ó. Meus amorzinhos. Quem não gosta é porque não conhece. Pronto, falei. Eu amo de paixão. Bruna Tavares tem meu coração. Eu amo muito. Agora, eu vou pra um polêmico. Que eu ia fazer um só dele, mas eu resolvi fazer tudo junto, porque eu passo pano pra Bruna Tavares mesmo, entendeu? Porque se eu fizesse só dele, ia ficar uma coisa muito negativa. E aí, se não, eu tenho que falar bem dos outros também, porque Bruna Tavares merece. Que é o BT vinílico. Pra quem não sabe, o que é um batom vinílico, né? É um batom que tem um efeito de gloss, como se tivesse passado um gloss. Eu vou ir aplicando aqui junto com vocês, tá? Eu comprei essas duas cores, a cor é bem fiel à embalagem, assim. Então esse é o cor Lívia, que é o cor Diana, que tem esse tom maravilhoso. Tem que agitar, tá? Tem que agitar bastante, porque a fórmula dele é bifásica. Então, tanto que tem até uma coisinha aqui dentro, ó, que faz barulhinho, porque tem tipo uma mola aqui dentro. A Bruna explicou que tem tipo uma mola pra poder misturar a fórmula e tudo mais. Tá, Aline, mas o que é um batom vinílico? É um batom que tem um efeito de gloss espelhado, brilhante, e tem uma resistência como se fosse de um batom mate, sabe? Ele não transfere. Então, é muito mais vantajoso usar ele do que um batom e gloss, por exemplo, em questão de durabilidade. E efeito também, fora efeito, que fica lindo, maravilhoso. Vocês vão ver. Olha essa cor. Maravilhoso, né? E ele pigmenta bem, sabe? Eu tenho um outro da outra marca da Maybelline e o pigmento parece que custa vir no pincel, sabe? Esse aqui o pigmento vem de primeira, assim, é muito. Sem contar o cheirinho. Ai, tem cheirinho muito bom. Inclusive, eu esqueci de falar, mas os Velvets, só voltando um pouquinho pra eles, tem um cheirinho também maravilhoso. Questão de transferência. É muito bom, realmente. Ele custa transferir, sabe? Já a questão de durabilidade, que foi o que pegou pra mim. Fala sério. Essa cor é maravilhosa. Ai, Bruna Tavares, eu te amo. É maravilhosa. E tá molhado ainda, né? Então, claro que se eu colocar a mão aqui ainda vai transferir. Eu dei uma leve borradinha, então ele dá um tempo aí pra tu arrumar. Porque ele tem um tempo de secagem de até 20 minutos. Então, eu vou deixar passar aqui o tempo para poder fazer os testes aqui de transferência com vocês. E vocês vão se surpreender. Aonde que com um batom vermelho desse jeito, eu não vou me sujar tudo. Eu sempre me sujo tudo. Suja copo, suja guardanapo, suja tudo. E com esse aqui não acontece isso. Porém, enquanto ele vai secando, eu vou falar sobre a minha experiência com durabilidade com ele. Então, gente, eu fiz vários testes, tá? Por exemplo, vou tomar um suco, uma coisa, tranquilo. Eu vou tomar um café ali na xícara, tranquilo. Porém, quando passa pra, eu vou almoçar,
aí já sai. Ah, eu vou comer uma salada. Eu tempero salada com azeite de oliva, né? Então, embora eu não coloque muito, mas é azeite. Sai também. Ah, eu vvou comer, sei lá, eu acho que eu comi um X, ou eu comi pizza, alguma coisa assim. Saiu também. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? No lançamento do batom, a marca e a própria Bruna Tavares fizeram muito conteúdo falando que duraria até 16 horas. Não quer dizer que ele vai ficar assim nesse estado durante 16 horas, tá? Não é isso que a marca quis dizer. Inclusive, a própria Bruna fez nos stories dela, acompanhando ela o dia todo com batom. Então, claro, no final do dia tinha só a capa da gaita ali, né? Do batom, mas ela já tava praticamente 24 horas com batom. Só que ela fez bastante teste comendo. Ele não saiu da forma que o meu saiu, entendeu? Eu só comer alguma coisa, ele já sai no meio, sabe? Coisa que pra ela, nossa, foi o dia inteiro pra sair no meio. E por ser um batom vermelho, o Livia, ele é um tom mais tranquilo, então se sai no meio, é mais de boa. Agora, o vermelho é mais complicado, porque daí vai saindo no meio e vai ficando feio. Porém, ele não sai de uma forma estranha, sabe? Aquele descascar feio, aquela coisa feia. Ele vai saindo desbotando, assim. Então, relativamente que eu não senti problema nisso. Porque, afinal de contas, qualquer outro batom vermelho iria sair também no meio na comida, né? E tem o fato dele não transferir e ficar com esse brilho divino. Assim, o que que ele vai saindo, né? Isso é normal e eu já esperava, até porque a própria marca também fala. O brilho vai saindo. Ele é realmente bifásico, né? Ele tem o brilho, que é o vinílico, que é para dar esse brilho, e tem o pigmento. Então, o pigmento é que tem essa durabilidade maior, né? O vinílico não. Mas, mesmo assim, eu confesso que eu esperava mais durabilidade. Pela resenha do pessoal e tal, falando, ai, porque não sai por nada, não, que eu esfrego aqui, porque a filha dela até fez um vídeo, né, falando assim, eu beijei meu gato branco aqui, ele continua branco, ele esfregou a boca no gato lá, ele continua branco. A minha puta ficou com a bochecha vermelha. E eu nem esfreguei muito, assim, só dei um beijo, assim, mais, vamos dizer assim, mais demoradinho. Então, e sim, eu tinha esperado secar, e sim, eu tinha agitado bem, passei camada mais grossa, passei camada mais fina, eu tentei de tudo quanto é jeito, tá? Por isso até que, inclusive, eu demorei bastante para poder trazer essa resenha para vocês. Então, eu testei bastante. A única coisa que eu confesso que eu não testei foi para usar ele para sair, sabe? Eu não saí com ele. Mas é que só em casa, né, com o cotidiano, com a comida do cotidiano, ou então com uma besteirinha ali, uma pizza, uma coisinha que eu comprei, já não trouxe uma durabilidade no meu cotidiano aqui, dentro de casa, ainda mais na rua, né? Porém, sim, eu vou passar pano pra Bruna Tavares, sim. Vou passar pano, porque assim, eu amo a marca, eu amo os produtos da marca. A Bruna Tavares é revolucionária no que faz. Uma das marcas nacionais mais perfeitas que a gente tem. Nota pro batom. Pela promessa dele, né, que eu esperava ali o 10. 7,5 por conta da promessa. Mas, Aline, tu compraria mais cores desse batom? Sim, eu teria ali inteira. Por quê? Pelo efeito dele. Eu amo esse efeito inspirado. Eu tenho também dois na Maybelline. Eu já não compraria mais outras cores da Maybelline. Por quê? Porque tu tem que passar muito mais camada dele pra pigmentar. Esse aqui pigmenta, vocês viram eu aplicando, né? Pigmenta muito rápido, muito melhor, confortável. Porém, ele tem aquele grudinho, sabe? Agora ele não tá totalmente seco. Então, se eu fizer o teste do grudar ao lado, vai ter gente que vai dizer que é porque ele não tá seco. Mas sim, mesmo depois de seco, ele dá aquele que eles chamam de taque, né? Que é aquela leve grudadinha. Bem menos que o da Maybelline, bem menos do que o batom da Eudora, que eu tenho mate também, sabe? Porém, tem esse taquezinho. Todo batom com um efeito brilhante e que tem essa promessa de durabilidade, até hoje eu não vi nenhum sem esse grudinho. Eu já me acostumei com esse grudinho dos outros batons que eu tinha. Então, pra mim, eu não me incomodo com ele, mas tem gente que não vai gostar. Na minha boca, pelo menos, não durou o que durou em boca de Bruna Tavares. E também por ela ter falado que eles optaram por fazer a fórmula sem taque. E, se eu não me engano, por isso que ele seca um pouco mais devagar. E ele tem o taque. Então, por isso 7,5. Eu realmente esperava um 10, não vou te dizer que fiquei um pouquinho decepcionada, fiquei um pouquinho decepcionada, mas eu vou passar pano e sim, eu vou comprar mais cores se eu tiver oportunidade. É maravilhoso de lindo e assim, tem uma durabilidade legal, entendeu? Só não tem a durabilidade porque promete. Deu pra entender? Mas ele tem. E sem contar que o fato de não ficar taça manchada, de não ficar guardanapo manchado, de dar um beijo no meu marido e ele não ficar com a boca vermelha, já tá valendo muito bem o preço. Praticamente meia hora se passou que eu passei o batom. Ele seca bem antes disso, tá? Mas eu quis deixar mais tempo pra poder eximir de problemas de, porque ele não tava seco ainda. Beleza, então, vamos ao primeiro teste, né? Minha mão tá seca. Ó. Vocês conseguem ver que fica uma leve marcadinha ali, ó. É o máximo que ele faz. É aquela marcadinha ali. E o brilho, tá vendo? Que ele sai um brilhinho. É isso. Ó.
ele fica com o dedo rosado, porque eu esfreguei, né? Mas agora, se eu só fazer isso aqui, ó, o máximo que ele sai é aquela casquinha pequenininha ali, ó. Então, assim, a gente não pode esquecer que eu tô com batom vermelho. Qualquer outro batom vermelho. Principalmente com esse acabamento brilhante, eu ia ter que passar um gloss por cima. E você sabe a lambuzeira que é usar um batom vermelho. Pelo menos eu sempre me sujo. Teve testes que eu fiz que passou pro dente. Teve testes que eu fiz que não passou. Mas eu também tenho um porém que meu dente é grande pra caramba, né? Então pode ser que seja também aí pela anatomia aí da minha boca, do meu dente, sei lá. Copo limpo, transparente com água. O máximo que ele faz é dar esse, sabe, no meinho. Esse é o meinho que eu digo que pra mim não durou, entendeu? Mas ele vai saindo mais fácil. Ele não sai só isso aqui, né? Ele sai mais fácil. Então, ó. Tá vendo? Porque eu molhei no meio da boca. Mas se eu só fizer, ele não transfere. Ó. Daí assim, Aline, mas ele não saiu da boca. Não, ele não saiu. Mas se eu comer alguma coisa, ele já começa a sair. Eu só tomei água, né? Vocês percebem que aqui no meio já começa a sair? Olha. Antes eu ficava com a boca fechada e não aparecia minha boca aqui, né? Pois é. Já começou a sair aqui no meio. E aí onde eu digo que com o batom vermelho, de certa forma, é um problema. Porque não fica bonito, né? Agora com o Olivia, que é um tom mais rosado, daí já é mais tranquilo. Mas com o vermelho, eu achei que pecou, sabe? Nessa durabilidade, nessa, né? Olha, ou o lote que eu comprei tava com problema. Não sei. Será que mais alguém teve esse problema? Se alguém aí conhece o batom, comprou esse batom e diz aí se também teve esse problema. Sem contar que a marca fala que para remover por completo teria que ser um demaquilante que remove maquiagem à prova d'água. E com um lenço umedecido comum eu consegui remover ele. Bom, tirei o batom vinil. E agora eu vou falar sobre o lápis Lip Shape. Esse lápis ele é à prova d'água. O meu é na cor mocha. Muito macio. Tem essa cor mesmo, eu amei. Tem um nude assim maravilhoso. Fácil de esfumar. Se quiser esfumar com o dedo é fácil, né? Mas se quiser também aplicar na boca toda, também fica muito lindo. Mesmo sendo uma lapiseira, não deixa de ser um lápis de boca, né? Então ele fica um pouquinho mais sequinho, mas é muito confortável. E transferência zero. Atrito. Se atritar bem, ele sai um pouco, mas eu atritei bastante também, né? Pra um lápis de boca, tá muito bom. E agora vamos a teste de água. A maquiagem em si não é a prova d'água, tá? Tá vendo que as gotinhas, elas não penetram? Uma leve descascadinha. O Lip Shape é 10 de 10. Eu amei de paixão. Então esse foi o resultado. Espero que tenham gostado. Já envia para aquela amiga que tá em dúvida se compra ou não compra algum desses produtos. E até o próximo. Beijo!